Olá, tudo bem, mamães? Bom, há muito tempo eu venho trabalhando dentro de mim a possibilidade de estar relatando a minha vivência como mãe, até para que vocês comecem a compreender melhor esse meu amor, esse meu cuidado com as minhas crianças. Bom, em 2013 eu descobri que estava gestante já com 3 meses, 12 semanas, e a partir dali minha vida mudou, né? A partir dali eu comecei a entender várias coisas que as mulheres vivem, vários sentimentos, várias sensações, e eu tive que mudar minha vida, né? A maioria das mulheres, quando entra no período gestacional, apesar de a gestação não ser uma doença, ela passa a ter que ter algumas prioridades. E como eu tive uma gestação difícil, com 4 meses de gestação, eu precisei me afastar de todas as minhas atividades, da minha faculdade, para poder ter repouso. Eu tive alguns sangramentos, eu tive algumas dificuldades, né? Eu sentia muitas dores, eu não podia me mover direito, porque eu sentia realmente muito desconforto. Para vocês terem ideia do tamanho do desconforto, na gestação a gente passa a precisar ir ao banheiro mais vezes, porque a necessidade de ir ao banheiro é muito maior. E eu tinha essa dificuldade para me levantar. Eu tinha que me agarrar às coisas para chegar até o banheiro. E era muita dor. Era dor na coluna, era dor na barriga, era dor em todo o corpo, né? E eu não tinha tanto conhecimento como hoje eu tenho. Eu era apenas uma estudante de 4º semestre de fisioterapia e que tinha parado tudo, né? E aí eu comecei a estudar tudo sobre gestação, todos os períodos que eu iria passar. E fui compreendendo bastante coisa e fui indo. E aí, diante disso tudo, eu normalizei, né? Comecei a ficar bem. Comecei a melhorar porque eu tive repouso. Comecei a não viajar tanto, porque eu viajava todos os dias para ir para a faculdade, parei a faculdade. E aí, com 6 meses, eu inventei de varrer a porta da calçada, né, da casa que eu morava. E eu senti encaixar ele indo pro lugar. Nesse dia eu senti muito mais dor, muito mais desconforto. Eu parei nesse momento e aí fui repousar. E eu senti realmente que ele tinha encaixado naquele momento. Entrei em contato com o meu obstetra. Na época eu tinha 2 obstetras que me acompanhavam. E ambos disseram, realmente ele já encaixou, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Não tem com o que você preocupar. No processo de gestação, acaba que a mulher, ela sente essas sensações a partir do 7º período, né, de gestação, do 7º mês. Então, acabou que ele já estava encaixado com 7 meses, antes dos 7 meses. E eu sempre apreensiva, ficava falando com a minha família que eu tinha que fazer logo chá de fraldas, que tinha que arrumar tudo, organizar tudo antes dos 6 meses, ficava sempre naquela agonia. E com 6 meses, após esse processo que eu acabei de contar, dele ter encaixado, eu fiz o chá de fraldas. Assim, decidi e realizei o chá de fraldas para adiantar tudo e deixar organizado. E aí, continuei. Fui chamada para participar de um projeto para ensinar jovens e adultos. E aí, eu fui tomar um curso, né, para poder estar auxiliando. Já estava com barrigão. E aí, eu passei uma semana sentada, assim, muito tempo sem fazer xixi. Então, várias coisas, né? E aí, foi de segunda a sábado. Quando foi na madrugada do sábado, eu acordei toda molhada, mas eu achei que eu disse, gente, eu tô com problema de incontinência urinária por conta do peso da barriga. Achei isso, né? No meu achismo. E aí, entrei em contato, quando amanheceu, com os obstetras, e eles disseram que poderia ser uma infecção urinária, que era pra mim aguardar a segunda-feira, porque já era domingo, né? E aí, eu fiquei. Nesse dia, gente, eu comi tudo que eu quis comer, mocotó, galinha de quintal, aipim com carne do sol, comi muito nesse dia. E perdendo líquido. E eles só dizendo, na segunda ligação eles dizendo, você na segunda vai fazer ultrassom pra ver como é que tá, e pronto. Gente, eu fiquei esperando. E aí quando foi 11 horas da noite, eu com o material do pessoal pra poder adiantar, e aí eu senti aquela vontade de fazer xixi, fui no banheiro fazer esse xixi. E quando cheguei lá, fiz xixi e continuei. Aí troquei a calcinha, botei um absorvente e continuava encharcando tudo.
E aí, quando eu fui na transição do banheiro pro quarto, somente com o vestido, comecei a sentir aquela água descer pelas pernas. E aí eu disse não tá nada normal, eu preciso ir para o hospital agora. E aí eu fui para o hospital da minha cidade. Na época, gente, há 7 anos atrás, não tinha obstetra, não tinha um médico para dar suporte, só na emergência mesmo. Não tinha um enfermeiro obstétrico, né? Não tinha uma técnica que pudesse me ajudar, não tinha ninguém, não tinha nenhum aparelho para fazer a escuta do meu bebê, para vocês terem ideia. E aí o médico plantonista disse: hoje é meu primeiro dia, o que eu posso te dizer é o seguinte: você vai tomar Buscopan composto e amanhã de manhã, que era na segunda-feira, você vai e faz um ultrassom. Eu disse: se for por conta do Buscopan composto, por conta das dores, eu mesma tenho em casa, vou tomar em casa. Não vou ficar aqui só para tomar isso. Voltei para casa. E as dores só aumentando, né? As dores só aumentando. Eu acho que vocês já adivinham o que é que estava já acontecendo. Olá, pessoal. Como a minha história é um pouco comprida, eu dividi ela em partes, para que vocês pudessem acompanhar direitinho. Bom, então eu saí do hospital daqui da minha cidade, cheia de dores, sentindo muita dor. E resolvi tomar o Buscopan composto em casa. Só que chegando em casa, aconteceu de não estar mas sendo o momento de tomar Buscopan composto e nem tinha. Então meu pai e meu marido voltaram para o hospital em busca de ajuda e eu fiquei em casa com minha mãe. Aí nesse momento, nessa saída deles, me deu aquela vontade enorme de ir novamente ao banheiro. E foi aí que eu vi a rajada de sangue no vaso sanitário. E aí eu entendi que ali eu já estava entrando em trabalho de parto. Porque como eu falei no outro vídeo, eu pesquisava muito sobre tudo sobre gestação. E aí eu já sabia que ali seria o início de uma nova jornada. E pedi à minha mãe nesse momento para juntar os meus documentos, que naquele dia eu iria ter meu filho. Fomos então, né, para o hospital que eu fazia pré-natal. E lá não tinha obstetra no dia, não tinha ninguém que pudesse estar me dando apoio. E um clínico recém-formado fez o exame de toque e disse que eu estava com nada de dilatação, que não entendia o porquê das minhas dores, o porquê de eu estar passando por aquilo tudo. E aí meu marido perguntou: mas se essas dores continuarem e ela entrar em trabalho de parto, o que é que será feito para ajudá-la? Aí ele disse: bom, nós transferimos ela para o HCA, mas enquanto isso ela fica aqui no Buscopan Simples e a gente vai averiguando como é que ela está. Foi aí que meu marido disse assim: não, eu vou transferir ela agora. E aí me pegou e me arrastou para o carro, que é a cidade vizinha. E aí, chegando lá, me veio aquela intuição forte, né? Eu disse: olha, vamos para a maternidade, porque lá é certo de ter obstetra. Mesmo naquele tempo, não estarem aceitando pessoas da cidade de Entre Rios, que foi há 7 anos atrás, né? Devido aos convênios que existem entre os municípios, não era aceito muito bem pessoas de Entre Rios. Então, eu cheguei no hospital sem comprovante de residência, sem regulação, sem estar com relatório médico, né? De nenhum dos dois que eu já tinha ido. E aí, eu pedi por tudo para o médico me atender, e ele me atendeu a título de consulta. E ele me consultou, isso tinha 20 minutos, eu tinha vindo do outro médico. E eu estava com 7 centímetros de dilatação. Ele fez esse exame de toque e constatou que eu estava lá com 7 centímetros de dilatação. Então vocês imaginem como eu não fiquei. E ele foi bem claro para mim. Ele fez: ó, mãe, ou você vai para Salvador e seu filho nasce no carro, você sem suporte nenhum. Eu não sei como é que ele vai resistir e se ele vai resistir. E você também, eu não sei se você vai conseguir passar por essa. Ele foi bem sincero. Mas tem a segunda opção: você ir para a Feira de Santana e tentar ver se consegue ter seu bebê lá com o UTI neonatal. Foi aí que fomos para a Feira de Santana. Só que antes de sair de lá, eu comecei a lembrar que Deus é tão maravilhoso, tão onipotente, eu não sei nem definir, né? Então, eu recebi uma intuição muito forte, né, de Deus. Me trouxe uma lembrança de anos atrás, onde eu lembrei de uma conversa que eu tive com a esposa de um sobrinho do meu marido, onde ela dizia assim: quando eu estiver fulano, eu vou ter no mesmo hospital que eu tive cicrana, porque foi num hospital muito bom em Feira de Santana. E aí, quando eu lembrei disso aí, eu pedi para ele ligar para a família dele, para poder entrar em contato e saber qual foi o hospital. Foi aí que a gente conseguiu, depois de muita coisa, saber o hospital. Então, eles disseram pra gente: muito bom em Feira de Santana. É o hospital que eu levanto a bandeira sempre, pela grande administração, por tudo que eles fazem, né, pelos prematuros e mães e pais de prematuros, né, gente? Então, assim, foi muito
corrido, né? Tudo isso. E aí, quando a gente está no percurso teve um acidente. Então, tinha 5 mortos no acostamento e a gente precisou ir pelo acostamento mesmo, literalmente, porque na pista estava cheio e do outro lado do acostamento também. Então, a gente teve que ir pelo acostamento, tendo fortes contrações. E quando chegou lá, Deus, como sempre, enviou alguém para nos conduzir até esse hospital, porque a gente não sabia onde se localizava. E até hoje eu não descobri quem foi essa alma bondosa que nos ajudou, mas que, graças a Deus, nos ajudou no percurso. E quando eu cheguei lá, não tinha lugar para mim, nem para o meu bebê. E eu estava já a ponto de parir, literalmente, na porta do hospital. Foi aí que surgiu uma vaga e eu fui colocada para dentro do hospital. E lá eu consegui realmente ter meu bebê. E a terceira parte eu vou contar depois. Então vocês fiquem ligados que ainda essa semana eu posto a terceira parte, porque é a mais emocionante, porque foi como foi o meu parto, literalmente. Bom, gente, dando continuidade à terceira parte, que foi a mais emocionante, foi uma experiência única que eu tive e que nesse momento eu não pude ter ninguém perto de mim, nenhum familiar próximo, e que eu precisei realmente ser forte mais do que nunca, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito de desistir de nada muito fácil. Se caso, né, o bebê saísse junto com o xixi, eu segurasse. Mãe de primeira viagem, né, gente? De parto normal. E aí, uma técnica veio de lá pra cá correndo. Fez, não, mãe, volte, porque se o médico te ver andando, ele vai achar que você está bem. E aí eu deitei de volta na maca e perguntei, eu posso fazer xixi se eu sentir vontade aqui? Aí ela disse, pode fazer aí. Gente, o xixi não era xixi. Era a minha placenta se rompendo. E aí, quando ela se rompeu, a mulher que subiu e desceu a maca já não subia mais. Eu precisei de ajuda de 3 técnicas para descer da maca após o exame de toque do médico. O médico veio assim que a placenta se rompeu e ele disse, leva que ela já está parindo. Não dá tempo nem de dar banho, porque ela já está parindo. E para descer dessa maca foi a maior luta. Desci com muitas dores, sentei numa cadeira de rodas e elas me pegaram de um corredor e me jogaram no outro corredor e outras técnicas me pegaram, que era o corredor do centro cirúrgico, porque como eu disse, não tinha espaço. Então eu tive que ir para numa sala, né, de pré-parto no centro cirúrgico. E aí eu fiquei lá deitada numa maca, essas macas normais, e aí eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que eu vou parir aqui se essa maca tá toda deitada? Como é que eu vou fazer todo o processo? E aí passou um técnico na hora, eu chamei, pedi para levar a cabeceira da maca, ele prontamente levou a cabeceira da maca, ajeitou tudo para a chegada do bebê e veio o pediatra, conversou comigo, falou dos riscos que meu filho poderia morrer, que ele iria fazer de tudo para poder dar suporte, né, de um tudo, mas que eu já tivesse essa consciência. Foi um momento assim que eu nem dei muita atenção ao médico, porque eu sabia o tempo todo que tudo ia dar certo. Foi algo assim muito de Deus. E aí fiquei lá deitada e toda técnica que passava eu chamava. E aí, já tá nascendo? E aí, como é que tá? E aí, a última que eu chamei, ela disse assim, olha, mãe, quanto mais tempo o seu bebê vai sair, melhor, porque ele não é para nascer agora, então tem que segurar ele aí dentro. Aí ela saiu. Aí as anteninhas ligaram, né? Ligaram, as interrogações também, eu comecei a pensar, meu Deus, ele já tá querendo nascer antes do tempo, eu já perdi todo o líquido, minha placenta acabou de se romper, se ele ficar aqui, se eu começar a prender ele aqui, ele vai morrer, sem oxigênio. Eu pensei isso, gente, na hora. E aí tem aquele suporte de soro e de medicamento, né? Tinha um de um lado, outro do outro. Eu fiz, Senhor, entrou, tem que sair. Gente, eu tô falando o que eu fiz, tá? Foi exatamente isso. E aí eu mesma fui lá e fiz meu exame de toque. Eu botei os 2 dedos e eu toquei nisso aqui da cabecinha dele. E
Fiz força quando veio a contração. E aí toquei de novo, fiz força de novo. E na terceira vez que eu fiz a força, eu comecei a gritar. A equipe, fiz nasceu, nasceu, nasceu. Aí o pessoal veio todo de uma vez. E eu não tive aquele sonho que toda mãe tem, que é de pegar o seu bebê e colocar em cima do peito, de você tirar uma foto, de você olhar o rostinho. Eu olhei ele nascer. Olhei ele nascer para conferir o rostinho e saber que ele era meu. E aí eu tive ele às 8h29 da manhã, em uma segunda-feira. E aí eu fiquei aguardando de 8h29 até 14 horas, quase 14 horas, para ir para um quarto de enfermaria. Quando eu fui, ele já estava há muito tempo tendo todo o suporte, graças a Deus, ele teve um suporte muito bom. O centro cirúrgico foi fechado justamente porque, além dele, tinha outros prematuros dentro desse centro cirúrgico, dessa sala em especial, que virou UTI. E eu sempre estava perguntando aos profissionais, aos pediatras que estavam no dia, como é que ele estava. Não sempre me diziam, ele está bem, mãe, se acalma, ele está bem, está tudo certo. E aí, quando foi às quase 14 horas, eu fui pro quarto, tomei um banho e voltei para saber onde ele estava. Eu nem comi. E aí, quando eu cheguei lá, ele estava dentro de um berço, porque ele tinha nascido com 1,688 kg. Então, a partir de 1,5 kg a criança ela já vai para um berço. Tava com um CPAP e era um pingo de gente. E eu olhei assim, as enfermeiras conversando, com medo que eu chorasse, que eu me desesperasse. Mas o que veio na minha cabeça, gente, foi o seguinte: eu olhei para ele e para elas e disse o seguinte: o que eu preciso fazer para ajudá-lo? O que é que eu preciso fazer? E dali então foi um novo trajeto. No próximo relato, para vocês não ficarem tão cansados, tá bom? Um beijo. Bom, gente, estou no quarto relato, porque a história realmente é grande. Bom, quando eu tive dimensão realmente de que ele estava em uma UTI, né, eu comecei a buscar saber como eu poderia ajudá-lo. Então, desde a segunda fralda dele, que eu comecei a trocar a fralda dele, eu comecei a acompanhar ele em todos os momentos. Na hora do banho, na hora da fisioterapia, na hora da vacina, na hora da coleta do exame, na hora que a pediatra passava, na hora que a enfermeira ia trocar a sonda, na hora que ia trocar a fralda, ia pesar a quantidade de xixi, a quantidade de cocô. Em todos os momentos eu estava lá presente. Aí vocês devem estarem se perguntando: você não comia, você não dormia, você não fazia nada. Gente, eu estava ali para cuidar dele. E aí vocês devem estarem se perguntando como é que essa mãe de prematuro passou o resguardo, né? Passei sentada em pé, não dormi, né? Passamos 50 dias dentro de um hospital, graças a Deus. Passamos por diversas situações. Eu vi meu filho fazer cianose por umas 4 vezes e garanto a vocês que, graças aos profissionais que estavam lá, dando todo o suporte, e graças ao meu acompanhamento integral ali com ele, ele conseguiu passar por tudo. E a gente sobreviveu a tudo isso. Sobrevivemos a ver mortes de bebês, né? Que é o que, na realidade, acontece com as mães que têm seus filhos internados, que têm seus filhos na oncologia, que têm seus filhos que nascem com patologias diversas e que não conseguem, né, superar. E aí, depois de tanto tempo que a gente já ia receber alta, ele fez uma queda de saturação, os níveis de respiração e batimentos cardíacos dele diminuíram e a gente não foi. Mas tudo teve um propósito, que isso é outra história que eu nem vou contar aqui porque é muito longa e é de outra situação referente a este lugar, mas que acredito que foi um propósito de Deus nos manter naquele momento lá. E graças a Deus, após tantos processos, chegamos em casa. E vocês acham que eu dormi? Não dormia, gente. Eu quase tive uma depressão pós-parto.
pensava o tempo todo, até dormindo, gritava quando eu tirava os cochilos, que meu marido ficava acordado com ele, porque eu ficava com medo, gente. Quando a gente chega em casa, a gente fica com medo do bebê não respirar. A gente fica com medo que ele não consiga ficar sem aqueles aparelhos. Porque imagine você passar quase 2 meses ouvindo um apito, pi, 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 e aí você chega em casa e não tem nada disso. Você não tem um monitor para estar olhando se os batimentos estão corretos, se a respiração está acima de 90 ou acima de 88. É você ficar o tempo todo sem saber o que é que está acontecendo. Então, às vezes, ele começava a respirar bem lento, e aí a gente botava o rosto em cima, botava a mão em cima do nariz para perceber se ele estava realmente respirando. E vocês acham que eu saí de casa logo? Não. Eu passei um mês sem sair, porque eu ficava com medo da imunidade dele baixar. E baixar mais ainda, né? Porque a criança ela já tem imunidade baixa, né, ao nascer. Mas no caso deles é mais ainda. E eu tinha muito medo de ter que voltar a vivenciar tudo isso. Então, fiquei mais um mês dentro de casa. E aí foi um jogo de superação. Quando eu percebi que estava entrando num processo que não era o qual eu queria, que era a depressão, eu comecei a tentar me corrigir de alguma forma, a tentar não pensar em certas coisas. E meu marido começou a conversar. Às vezes eu ficava... Gente, uma noite, deixa eu contar aqui pra vocês. Uma noite, ele começou a chorar e meu marido pegou e me deu ele. E eu sentei na cama e fiquei sentada, de olhos fechados, porque estava dormindo. E ele tinha ficado acordado olhando ele. E aí ele veio, botou no meu colo e ele disse que eu comecei a gritar: não, tem que esperar liberar, as enfermeiras liberar para ele mamar. Oh, gente, são diversas situações que a gente passa e que a gente não sabe por que passa, mas que Deus permite, né? E eu acredito que com isso tudo, porque eu não contei aqui tudo, né? Tem mais detalhes, né? Mas se eu for contar vai ficar muito maçante. E o que acontece? Com tudo isso, eu descobri que eu também precisava ajudar outras vidas, que eu precisava me manter nesse caminho de ajudar outras mães, outras crianças. E eu só descobri muito tempo depois, muito tempo depois. E eu só tenho a agradecer a Deus por me dar essa missão na minha vida. E é isso, eu queria deixar aqui só esse relato e dizer às mães que a gente consegue sim superar várias situações, que a gente consegue se lembrar com carinho e que é natural a gente sofrer, chorar e tá tudo bem. No meu caso eu não chorei muito, eu acho que eu só chorei umas 2 vezes. Eu chorei muito mais quando ele fez 1 ano de idade, que eu percebi que ele tinha vencido tudo, que nós tínhamos vencido um obstáculo das nossas vidas e que ele estava ali. Então toda véspera de aniversário eu começo a ficar muito emocionada, porque eu sei que é mais 1 ano de luta que foi vencido. Que aquela, como eu disse, foi uma das primeiras lutas, uma das primeiras superações das nossas vidas, que a gente teve outras. Mas isso é papo para outro dia e outro relato, se assim for permitido por Deus, tá bom? Beijos, se cuidem e acreditem que Deus pode tudo sempre, sempre. Não há nada impossível com Ele, tá?